com você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E como de costume, já vou pedindo para você dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o link dessa live para que mais pessoas possam entender o porquê nisso cremos. Não é isso, Ângelo? Exatamente, boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui com um convidado especial da turma aqui, conhecido da nossa igreja, do Bairro Brasil, Thiago, mais conhecido como Thiago Leira, mas na verdade Thiago Souza, não é isso? Isso, Ângelo. Hoje, se eu for tirar o Leira aí, ninguém vai me conhecer. E eu tive que adotar o Thiago Leira. Isso aí. Ancião da nossa igreja, líder de várias áreas aí, dos ministérios aí, e a gente intimou ele para estar aqui com a gente para falar um tema interessante. A crença que a gente vai falar hoje é o grande conflito, é a crença 8 do livro Nisto Cremos, que a gente vem estudando. Antes da gente adentrar nesse tema propriamente dito, eu vou pedir para a Leira orar, fazer uma oração para a gente começar. Vamos orar sim. Gostaria que cada um de nós fechássemos os nossos olhos para que nós possamos orar neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui para entendermos a Tua Santa Palavra. Nesse momento, Senhor, nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso e que o Senhor possa nos abençoar neste exato momento. Mas todas as pessoas que ouvirem essas palavras e este tema na qual nós vamos tratar aqui agora, que a Tua Palavra possa ir fundo aos corações e que haja transformação e que haja salvação. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente, como eu falei inicialmente, a gente vai falar sobre o grande conflito. Mas eu acho que a gente precisa entender, logo de início, né, Leira, o que significa esse grande conflito. O que significa esse grande conflito? Onde originou essa ideia, né? Toda essa origem, a razão por trás disso, onde, como, né? Antes de adentrarmos dentro do tema, eu gostaria de fazer uma introduçãozinha, né? E trazer esse tema um pouquinho para nós, né? E quando nós estamos vivendo em um mundo de problemáticas, de turbulências, né? E quando a gente vê tudo isso aí, os nossos corações doem, né? E quando a gente vê guerras, devastações, doenças, enfermidades, né? Nós sentimos uma dor profunda no coração. E muitas pessoas têm se perguntado, né, por vários e vários anos, aonde é que está Deus em tudo isso aí, né? Aonde está esse Deus de amor? Por que Ele não faz nada? E hoje nós vamos adentrar e entender um pouquinho sobre o grande conflito, né? O grande conflito é a guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Então, Thiago, mas você falou aí, né, sobre o grande conflito que é, né, que é a batalha entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, não é isso? Mas como que surgiu isso, né? Como era o plano de Deus para o mundo, né? E como foi que surgiu essa questão? Lá em Gênesis 1, verso 31, né? Viu Deus que tudo o que fizera era muito bom, né? E a Bíblia fala lá que houve tarde e manhã, no sexto dia. Sim, esse mundo era pacífico e na verdade era perfeito, né? E esse era o plano de Deus. Dentro do plano de Deus, o homem, né, ele iria viver em harmonia total na presença de Deus. Então, Thiago, como a gente sabe, né, foi um problema que surgiu no céu, como você respondeu aí, né? Mas por que nós moradores da Terra, por que esse problema sobrecaiu sobre a gente? Porque a gente sofre tanto hoje com isso, né? A gente acabou de passar por uma pandemia, né? Por guerras, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por que a gente passa por tanta dor, por tanto sofrimento? Isso foi algo que surgiu no céu. Essa problemática, ela começou no céu. E nesse momento alguns podem estar perguntando, mas começou no céu, um lugar perfeito, né? E Deus, ele criou, né, os anjos. Mas Deus deu o livre-arbítrio de escolha para os anjos.
E o mais interessante da criação de Deus é a liberdade que Deus deu. E dentre desses anjos, né, um dos anjos ele equivocou um pouco, né, concernente à liberdade que Deus deu para ele. E eu gostaria de usar um pouquinho a Bíblia nesse exato momento para a gente entender quem era esse anjo. E eu gostaria que Ângelo lesse aí para mim Ezequiel 28, né? Nos versos 12 ao 15, para a gente entender um pouquinho, né, o que aconteceu de fato lá no céu com esse anjo. Certo. Ezequiel 28, a partir do 12, versículo 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, diamante, berilo, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizera os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na verdade, né, o problema não aconteceu no céu, mas aconteceu no coração ou no ser de um anjo, né? E esse anjo achou-se iniquidade e ele começou a espalhar todas essas mentiras, né, aos outros anjos. Mas o mais interessante é que quando Deus detectou e viu, né, que existia uma iniquidade no ser, no coração do anjo Lúcifer, Deus não expulsou esse anjo imediatamente. O Espírito de profecia diz que Deus trabalhou com misericórdia. Deus estendeu o seu perdão, porque se Deus ele expulsa imediatamente esse anjo, talvez não iria ser expulso uma terça parte dos anjos, mas muitos anjos iria ser expulso do céu. E o mais interessante nisso tudo aí é que o nosso Deus, ele é um Deus perfeito, um Deus de amor, mas um Deus de misericórdia. E o mais interessante é que Deus ele tem, né, a longanimidade de estender o seu perdão a todos os momentos. Lá no céu, no lugar perfeito, em um plano perfeito, né, Deus teve paciência, Deus teve amor, Deus teve misericórdia para que Lúcifer, né, pudesse se arrepender e voltar ao plano original de Deus. Talvez nesta noite eu estou falando para alguém, né, ou alguém está aí ouvindo esse vídeo, esse podcast, né, e talvez tenha fugido do plano de Deus. Eu gostaria de dizer para você que Deus, ele tem o perdão para você. Amém. Ele estende o amor para você. E o mais interessante da doutrina ou da crença do grande conflito não é a queda, não é o pecado, é o amor e é o perdão de Deus para aqueles que entendem e querem viver, né, uma vida plena com Deus perfeito e um Deus de amor, um Deus de perdão. Tiago, uma coisa interessante na sua falinha, né, da natureza de Deus, o caráter de Deus, né, porque você falou, né, que é um Deus de amor, e ele, tipo assim, ele sempre olhou para o nosso lado. Um exemplo disso é o livre-arbítrio, né, porque às vezes a pessoa de casa pode pensar, pô, Deus é onisciente, ele poderia ter evitado isso desde o começo, não ter criado Lúcifer, né, poderia ter feito isso, mas ele deu a oportunidade, né, do ser humano. Ele já sabia que aquilo aconteceria, né? Mas ele permitiu que aquilo acontecesse para servir como exemplo para a gente, né? E é como até o Tiago falou, talvez se não tivesse acontecido aquilo, talvez mais anjos, exatamente, entendeu? Caído, né? Exatamente. Tem um verso interessante, eu acho que é em seguida, o verso 17,
que Leira falou algo interessante, que surgiu no seio, né, no íntimo de Lúcifer, né, daquele anjo que estava ali no céu, lugar perfeito, santo, né? E eu queria entender melhor como foi esse pecar, esse pensamento de Lúcifer. E o verso diz assim, queria que você comentasse esse verso, 28:17. Elevou-se o teu coração, aqui falando de Lúcifer, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ou seja, a gente consegue observar aqui que Lúcifer, ele começou a olhar para si, não é? Houve um orgulho. Queria que você comentasse isso. Na verdade, Ângelo, o que aconteceu? Lúcifer, né, ele quis ser maior do que Deus. Ele quis o lugar de Deus. E nós somos criaturas, né? E Deus, ele é o Criador. E naquele exato momento, quando você quer ser maior do que Deus, quer o lugar de Deus, e isso é um pouco difícil de se entender, né? O plano de Deus, né, para Lúcifer, para o ser humano, era um plano perfeito. E toda vez que eu e você foge, né, das orientações de Deus, dos planos de Deus, nós estamos tendo a mesma atitude e o mesmo sentimento que Lúcifer teve no céu. Então, muitas vezes a gente olha e diz assim, mas Lúcifer quis ser maior do que Deus, quis tomar, né, as direções de Deus. Mas quantas vezes nós também, né, deixamos as orientações de Deus de lado, né, e Deus fala por nós, né, conosco, através de uma mensagem, através de um sonho, né, através do estudo da palavra, e muitas vezes a gente fala, não, Senhor, eu tenho algo, eu acho que o meu caminho, as minhas ideias maiores do que a tua. E isso que aconteceu com Lúcifer, né? Ele entendia, né? Ele tinha uma posição elevada mediante os anjos ali no céu, mas ele não se contentou, né, com aquela posição. E ele quis mais, ele quis ser mais daquele que é o início, o meio e o fim. E uma coisa interessante que a gente pode abrir a Bíblia em Isaías 14, versículo 12 ao 14, que fala um pouco, né, como foi esse processo, né, a queda de Lúcifer, que diz assim: como você caiu dos céus, a estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E muitas vezes a gente não consegue entender, né, a origem do pecado. Como Sim. assim, como a gente acabou de ler aqui, né, a posição que Lúcifer tinha no céu, ele tinha, né, um cargo grande, um cargo bom, né, depois da divindade ali, logo em seguida vinha ele, né, e às vezes a gente consegue entender as características do pecado nesse orgulho de Lúcifer, né. No mundo que a gente vive hoje, muitas pessoas até enaltecem essa palavra, orgulho, né, colocam essa palavra em vários contextos, mas é uma palavra que a gente não pode manter no nosso vocabulário, não é porque Deus odeia o orgulho, o orgulho vem daí. Não é isso, velho? E o interessante também é que Lúcifer, ele queria instalar, né, a sua ordem, o seu querer. E no céu é um lugar de ordem, de perfeição. E Deus, por mais que agiu por misericórdia, chegou o momento que Lúcifer, ele teve que ser expulso do céu. Porque o céu é um lugar de ordem, de perfeição, né, e de adoração e respeito àquele que pode todas as coisas, que é o nosso Criador e Redentor, né, o nosso bom Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu tô com uma dúvida aqui, queria que a Leira esclarecesse pra gente aqui. A gente está falando aqui de como originou no céu, né, o coração de Satanás. Ele
persuadiu, né? Um terço dos anjos foi lançado à terra, né? Onde hoje a terra é o palco, né? Desse grande conflito. Mas como esse grande conflito influencia a humanidade, influencia eu e você? Ângelo, como você já colocou e colocou bem, né? A antiga serpente, quando ele é expulso do céu, ele se torna Satanás, né? E ele rodou todos os mundos não caídos. E ele chegou aqui na Terra, né? A gente conhece a história, ali no Éden, usou um animal que ele voava, ele tinha uma perfeição, né? Era belo, era perfeito. E ele usou o animal mais belo e perfeito ali do Éden para poder mentir, né? E aquela mentira, ela parecia uma verdade muito grande, né? E quando Satanás atrai Eva, ele começa a conversar com Eva, né? Ele coloca uma dúvida em Eva. E naquele exato momento ele tem êxito, né? Eva, ela come e entende que ela não morreu, né? E ele disse: se comer, não vai morrer. Se você comer, você vai abrir os olhos e será como Deus, né? E naquele exato momento ela comeu, não morreu, né? E ela esperou, né, algo a mais, porque ela teve dúvida do seu Criador. E a gente tem que ter muito cuidado com a dúvida, né? E quando você cai no campo da dúvida, você provavelmente vai pecar, né? Porque Deus é um Deus que não tem nenhuma sombra de dúvida. Ô, Tiago, como a gente discutiu aqui, acabou que esse grande conflito veio para a Terra, né? Com a queda de luz, e ele se reestabeleceu aqui na Terra, né? Como o príncipe deste mundo, infelizmente, né? Mas enquanto essa guerra, esse conflito estiver acontecendo aqui, qual foi o papel de Jesus, né, para garantir essa vitória de Deus nessa batalha cósmica? O mais interessante também do grande conflito é que quando Deus criou todos os seres, toda a sua criatura, Jesus, ele já tinha se colocado, né, à disposição para salvar. E quando o homem ele peca, ele cai, naquele exato momento, né, começa-se aqui na Terra o grande conflito, né? A grande guerra que começou no céu, ela vem para a Terra. E uma das estratégias do inimigo, ele não pode ir com Jesus, mas a única forma de machucar o coração do Criador é machucando a sua criatura. E é por isso que você vê tanta morte, né? Você vê tanta violência. E toda essa violência, né? O inimigo das nossas almas, Satanás, ele faz de tudo para que possa machucar o coração de Deus. Certo. A gente entendeu aqui que houve uma missão extraordinária de Cristo, né? Nesse grande conflito. Mas Jesus mesmo disse: vou deixar um Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me ajuda de alguma forma no grande conflito? Sim, claro. Mas preste atenção, quando o homem ele pecou, o homem ele precisaria, né, sempre fazer um sacrifício ali, né, com um cordeiro. E a pergunta que eu vos faço: o que é que representava o cordeiro? O sacrifício do cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus. Jesus. Por que Deus ele queria que o ser humano, né, sacrificasse um cordeiro? Pela remissão dos pecados. Pela remissão dos pecados. Preste atenção. O cordeiro representava a graça. E o homem, enquanto ele estivesse olhando para o cordeiro,
reconhecendo o sacrifício do Cordeiro, ele teria salvação. E Jesus, ele veio a essa terra, viveu como homem, andou como homem, né? E morreu na cruz, representando aquele Cordeiro que toda a humanidade, né? Sacrificava, representando o Cordeiro que viria derramar o seu sangue para nos dar mais uma oportunidade de salvação. Amém. Ô Tiago, a gente aqui, né, estamos aqui debatendo esse tema e tal, e a gente sabe que o grande conflito é uma doutrina da nossa igreja. Mas por que é tão relevante assim? Por que realmente se tornou uma doutrina da nossa igreja? Chegou a se tornar uma crença, né? É uma crença. Por que você acha? Porque se você entender a crença do grande conflito, você vai poder vencer grandes batalhas. Porque a nossa batalha, a nossa guerra não é eu contra você. A nossa batalha, ela se instala aqui. É uma batalha espiritual. E muitas coisas acontecem ao nosso redor, né? E muitas vezes a gente acha que foi por acaso, né? Mas a gente esquece um pouco que a gente está envolvido em uma grande batalha. E essa batalha, de um lado está Jesus Cristo e do outro lado está Satanás. Qual é o objetivo desses dois lados? O objetivo de Jesus é nos salvar, para nos levar ao plano original que Deus criou para mim e para você, de uma vida plena, de alegria, de perfeita paz e de uma eternidade com Ele. Mas qual é o plano de Satanás? É tirar o nosso foco, né? É desvirtuar o plano de Deus nas nossas vidas. Na verdade é roubar a nossa coroa, né? Jesus está de um lado, filho, é por aqui, e o inimigo está do outro lado, não, vai por aqui, né? E aparentemente os caminhos de Satanás parecem caminhos mais atrativos, né? Parecem caminhos mais fáceis, mas a consequência dos caminhos que Satanás apresenta para nós, nós vamos, né, entender que há uma consequência muito grande. Mas os caminhos do Senhor são os caminhos mais difíceis, são caminhos onde você vai ter que renunciar muita coisa, mas no final dessa grande batalha nós teremos a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Pegando um gancho das últimas palavras que você disse aí, o final, essa vitória, a gente entendeu aqui a origem, que foi no céu, enfim. Eu queria entender como é que vai ser esse final desse conflito. Como é que vai ser o final disso? Onde, como? Neste exato momento, Ângelo, o que está acontecendo? Toda a humanidade ela vai entender que não compensa, o pecado não compensa. A gente tem lido a Bíblia, a gente tem acompanhado os noticiários e o mundo ele tem ido de mal a pior. E não precisa você entender de Bíblia, de profecia. O mundo está clamando por paz, o mundo está clamando por melhora, né? E a gente tem visto um cenário que vai levar esse mundo ao fim. E lá em Apocalipse 8, verso 1 nos diz que, e eu gostaria de ler, se você quiser pegar na sua Bíblia, 8 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, né? E nós não estamos no fim, nós estamos no limiar do fim. E o Cordeiro ele vai abrir o 7º selo. E a Bíblia em Apocalipse nos diz que quando abrir o 7º selo haverá quase meia hora de silêncio no céu. Se você for aprofundar um pouquinho mais nesse versículo, você vai entender que esse versículo representa a volta de Jesus. Meia hora profeticamente representa 7 dias.
E Jesus, logo, logo, nós vamos olhar para o céu e nós vamos ver uma nuvem do tamanho de uma mão, e essa nuvem ela vai crescer, e o céu vai rasgar do oriente ao ocidente, e miríades de anjos, né? Eles vão voltar, e eles vão tocar a trombeta, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, né? E todo olho vai ver a volta daquele que venceu na cruz para nos dar, né, a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. E o mais interessante, Ângelo e Rodrigo, é que 2 anjos aparecerá para mim e para você, para nós, né? Para você que está acompanhando aí também, 2 anjos, eles vão se apresentar, eles vão dizer o nome deles, né? Eles vão dizer a missão na qual Deus deu, né? Para cuidar, para proteger, para mostrar, né? As verdades na qual Deus queria introduzir nos nossos corações. E muitos desses anjos, eles vão chegar para, quem sabe, chegar para Rodrigo e dizer assim: Rodrigo, vamos agora subir. Você venceu, você entendeu. Por mais que você entendia que você não era merecedor, você não conseguia, mas você deixou Jesus segurar na tua mão, e você venceu essa batalha, a batalha do grande conflito. E agora, Rodrigo, nós vamos subir agora para as mansões celestiais. Nós vamos subir para o milênio. E imagine aí agora, nós subimos agora rumo ao céu. E lá, quando a gente chegar, né? Quando a gente chegar ali nas portas do céu, né? Nós vamos parar ali no 7º dia. E o mais interessante é que nesta viagem, muitos que nunca ouviram falar sobre a doutrina do sábado, que não tiveram a oportunidade de receber essa mensagem, eles vão parar, eles vão subir, e eles vão ali agora ter a oportunidade de guardar, quem sabe, o seu primeiro sábado celestial. Mas Tiago, porque eles vão ser salvos, vão subir, porque eles foram fiéis na luz que eles receberam. Então será maravilhoso. Depois daquele sábado, nós vamos adentrar nas mansões celestiais, nós vamos ser levados ali para a árvore da vida, nós vamos comer do fruto, nós vamos comer agora da folha daquela árvore, para que nós possamos voltar ao plano perfeito de Deus. Então a guerra, né, a guerra hoje de Jesus é colocar na minha mente, na sua mente, que Deus tem algo melhor para nós. Por mais que nós vamos passar por lutas, dificuldades, nós vamos abrir mão de muitas coisas, servir ao Senhor, estar na presença do Senhor, vale a pena, é muito melhor. Mas por outro lado, 2 anjos apresentarão para algumas pessoas, e eles dirão assim: filho, filha, eu fui escolhido antes mesmo de você ser gerado, para cuidar de vocês, para proteger vocês, mas vocês não entenderam o plano da salvação, e vocês escolheram viver um plano aparentemente feliz, mas um plano que te trouxe hoje a vida eterna. E naquele exato momento, os anjos, quem sabe, vão voltar com lágrimas nos olhos, tristes, né? Porque eles lutaram para que aquelas pessoas pudessem entender, mas elas não entenderam. E depois de 1000 anos, depois que nós entendermos tudo, essa lágrima, quem sabe, que você está derramando, essa dúvida que você tem aqui nesta terra, esse sofrimento que você está passando aqui, lá no céu, quando a gente abrir os livros, nós vamos entender tudo. E é por isso que é interessante o céu também. Nós vamos entender tudo. E todas essas lágrimas serão cessadas, serão enxugadas, né, por aquele que morreu na cruz, por mim e por você. E depois de 1000 anos, depois de entendermos tudo, a Nova Jerusalém, ela vai descer para estar lá aqui nessa terra renovada. E Satanás, que estava aqui preso por 1000 anos, ele será solto. Os que não entenderam o plano da salvação, eles vão ressuscitar. E Satanás agora reunirão todos, dirão assim: está vendo aquela cidade ali, a Nova Jerusalém, aquela cidade toda de ouro? Nós vamos marchar agora e nós vamos sitiar, nós vamos tomar.
E agora Deus, naquele exato momento, por não mais aguentar ver o ser humano vivendo uma vida de pecado, por não aguentar mais ver o ser humano sofrendo por causa do pecado, Deus mandará fogo do céu e ele acabará com todo o pecado. E nessa terra o trono de Deus será instalado e nós seremos felizes por toda a eternidade. E a pergunta que eu vos faço para vocês e para nós, né, de que lado nós estaremos naquele grande dia? E muitas vezes nós achamos que o céu é ali. Não, o céu é aqui e agora, né? Nós precisamos nos preparar para o céu aqui e agora. E nós que estamos envolvidos nessa grande batalha, nesse grande conflito, naquele grande dia, nós estaremos preparados ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Essa na verdade, né, essa é a mensagem atônica do grande conflito, né? Há uma guerra cósmica, uma guerra espiritual. E eu peço a Deus todos os dias para que nós possamos ver além do que os nossos olhos conseguem ver. E o grande conflito é guerra, meu irmão. É guerra. Se os nossos olhos conseguissem ver nesse exato momento, nós pudéssemos ver, nós iríamos ver anjos, né, com espadas, nós iríamos ver os anjos caídos lutando, guerreando, mas nós já sabemos o final dessa história, e o final dessa história é Jesus vencendo e para vencer, e você faz parte, eu faço parte do plano de Jesus. Amém. Aleluia. Ô Tiago, e você como ancião de igreja, né, líder de igreja, como você vê a igreja hoje se preparando para esse momento? A igreja, porque a gente vê muito mais pessoas saindo, né, muito mais pessoas decidindo, de acordo com a nossa visão, né, o lado mal do que o lado bom disso. Como você acha que a igreja está se preparando para isso? E o que está faltando para esse momento acontecer? É uma boa pergunta. Rodrigo, eu não posso te responder com muita precisão, porque a questão de salvação é só com Deus. Porque se a gente for estudar profundamente, a gente vai entender que por mais que você faça tudo certinho, né, você não tem condições nenhuma de ser salvo. E essa pergunta eu vou deixar para que Deus responda naquele grande dia, né? Mas o nosso desejo é de salvar, né? de levar esse evangelho, de estar se preparando para viver uma eternidade com o Senhor. E o nosso, como líder de igreja, né, a nossa maior sede é salvar a humanidade, é salvar todos, e principalmente aqueles que por algum motivo, né, perderam de vista, né, perderam o foco, né, mas eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, Deus ele vai ali, né, reativar aquela sementezinha que está ali, quem sabe ali, quase morrendo, e ela vai crescer, e nós vamos em nome de Jesus ver muitas pessoas voltando, nós vamos ter muitas surpresas, porque até a volta de Jesus aí, Ângelo e Rodrigo, nós vamos ver a obra de Deus crescer muito. E muitas vezes nós nos apegamos, nós olhamos lá, né, as coisas que, quem sabe, os nossos olhos não está indo muito bem, mas Deus ele tem uma visão extraordinária, e eu tenho certeza que os salvos, nós vamos ver muitas pessoas salvas, inclusive os nossos familiares, os nossos amigos, e a gente tem que ter fé, né, e entender que todo aquele que tem um contato com Deus, por mais que se afasta, ele tem o desejo, ele tem a vontade de voltar, e se ele der um segundinho ali de lugar, Deus faz a obra e ele é salvo pelo poder de Deus. E a segunda parte da pergunta, né? O que está faltando para Jesus voltar? Será que aquele último versículo de Mateus 24, né? Será pregado o evangelho a todo mundo e então virá o fim? Será que é isso que está faltando para a gente? Assim,
a pregação do Evangelho em todo o mundo, humanamente falando, ela é impossível. Nós hoje temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você for ver os adventistas do sétimo dia, falando de adventismo, nós somos aí 22 milhões no mundo. Então, 22 para 8 bilhões é muita coisa, né? E eu acho que o Evangelho ele vai ser pregado, né, pelo poder do Espírito Santo. E o nosso maior desafio hoje não é a pregação do Evangelho, é a unidade da igreja. Quando a igreja estiver unida, o Espírito Santo ele vai descer na sua plenitude. E nós, com 22 milhões ou com 30 milhões, nós vamos ter poder e autoridade para pregar esse Evangelho com toda a autoridade e toda a velocidade. E o mais interessante é que eu vejo jovens aqui na minha frente. A Bíblia diz que os jovens, né, eles vão pregar com força, né, as crianças. E neste exato momento eu acho que a nossa maior urgência é a busca do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ser batizada todos os dias com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo unirá os remanescentes e os remanescentes do Senhor irá pregar com auxílio do Espírito Santo e dos anjos esse Evangelho. Amém. Tem um trecho que no livro O Grande Conflito, da escritora Ellen White, eu acho muito pertinente a gente ler, se vocês me permitam ler esse trecho. Está na última página. Eu acho que casa bem com o que Leda vem falando aqui, toda essa construção que ele fez da volta de Jesus, o cessar do conflito, sabe? E diz assim: no grande conflito, na última página, o último parágrafo, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, permanece, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serene beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Amém. É fantástico a gente compreender, como foi explanado aqui, né, Rodrigues? Como é esse grande conflito, como surgiu, onde a humanidade está envolvida nisso tudo, onde o homem ele entra, como a gente precisa estar, né, atuando, quais são as nossas atribuições nisso tudo. E por que isso tudo? É o que eu acabei de ler aqui. Deus, ele morreu na cruz para nos salvar e nos dar a oportunidade de declararmos todos juntos: Deus é amor. Ele é o amor. E terminando já, né? Caminhando para o fim, nós agradecemos a Tiago Aleira por aceitar esse convite, participar desse podcast que tem o intuito de compreender melhor, ou ao menos introduzir um tema tão complexo, né? tão profundo, que exige de nós alguns estudos, que é essa crença do grande conflito. E eu vou pedir para você orar para a gente. Se você tiver alguma consideração a fazer, fique à vontade, e em seguida você ora para a gente. Pessoal, o conteúdo ele foi apresentado, né? A síntese do conteúdo, né? Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, né? Estude a crença dentro do livro Nisto Cremos, né? Mas eu gostaria de finalizar nesse momento dizendo assim, que o cair é do homem,
mas o levantar é de Deus. Amém. Toda vez que você cair, lembre-se que você não é nada, mas Deus é tudo. E o mais interessante, para você vencer essa batalha, não tire em nenhum momento os olhos do Cordeiro, porque é o Cordeiro, é Jesus Cristo, que nos dará a vitória em Cristo Jesus. Amém. Ele morreu na cruz para nos dar a salvação. E nós precisamos todos os dias meditar e valorizar esse sacrifício. Logo, logo, toda essa dor, todas essas dificuldades, toda guerra, toda destruição chegará ao fim. E logo, logo, nós viveremos eternamente em um mundo de alegria, de paz. Mas o mais interessante deste mundo é Jesus. Nós viveremos eternamente com Jesus, porque o céu é Jesus. Amém. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós estudamos um pouquinho aqui sobre a guerra do grande conflito, essa terrível guerra entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, e na qual, Senhor, nós estamos envolvidos. E essa guerra, Senhor, ela se instala na mente de cada um de nós. E neste exato momento, Senhor, nós gostaríamos que o Senhor nos desse força, que o Senhor tomasse o controle da nossa vida, para que nós possamos ter condições de vencer com Jesus. Derrame o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. E por favor, Senhor, neste exato momento, que o Teu Espírito Santo possa animar aqueles que estão desanimados, e que o Teu Espírito Santo possa resgatar aqueles na qual o Senhor apresentou um evangelho de salvação. Muito obrigado por tudo, abençoe a equipe desse podcast, que eles possam ser um instrumento vivo na pregação do Teu evangelho. Nos dê agora um restante de noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, mais uma vez a gente gostaria de te agradecer pela disponibilidade, né, pelo tempo, e a você de casa a gente agradece também por ter ficado até aqui. E mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê aquele like e compartilhe o link, né, deste canal para que mais pessoas possam entender o porquê nisso cremos.